muita gente, Valuzão, que eu apostei no 1-1. Aí quando o Cruzeiro foi lá e... Aí eu falei, e agora? Vou brocar, meti 50 ontem. Aí, cara, 6 jogadores dentro da área no momento que o Cano fez o gol. Tinham 6 jogadores dentro da área, o Cano foi lá e... Bravo! Meteu pra dentro e o Fluminense venceu. Por que há uma diferença entre não ser tão ruim, tomar 2-1 do Fluminense e não ser excepcional 2-1 do Atlético contra o Flamengo? Porque Atlético e Flamengo se equivalem. O Cruzeiro é um time que não é favorito contra o Fluminense, não tem a força de elenco do Fluminense, portanto, por isso há essa diferença na análise, de achar que o Cruzeiro veio vivo, o Atlético está mais vivo do que nunca, é óbvio, mas convenhamos. Um time de Série B, com todas as limitações, inclusive destacadas pelo treinador. Vai até o Rio, 45 mil pessoas no Maracanã. Bom time do Fluminense, com boas peças, aliás, eu acho o elenco muito bom. E traz um 2-1. Thiago Valu, que te pareceu esse 2-1 do Cruzeiro, do Fluminense para cima do Cruzeiro? Você acha que o Cruzeiro está vivaço para a volta, ô Balu, eu falei que ia chamar de Balu e foi mesmo. Balu, ex-lateral direito do Cruzeiro, mas nunca que jogou mais do que Valu joga hoje. Tá animado para a volta do Cruzeiro? Acha que o Cruzeiro pode tirar o Fluminense na volta por 4-3 dos pênaltis? Você falou isso aí. Boa tarde para você, boa tarde para o Thiago, boa tarde para o Dólar e muito boa tarde para quem está nos acompanhando. A Copa, o jogo de Copa, ele permite essa questão imponderável. Se nós formos analisarmos assim, a distância do Fluminense para o Cruzeiro, as circunstâncias que tiveram a partida, um jogador a menos a partir dos 42 minutos do primeiro tempo, 31 finalizações do Fluminense, o 2-1 é um placar que ficou barato para o Cruzeiro, e eu acho que a distância do Fluminense para o Cruzeiro é maior do que o placar sugerido. E vamos lembrar, o torcedor do Cruzeiro especialmente vai lembrar aquela última bola, os 44 minutos da segunda etapa, um time que tinha um a mais, o Fluminense, flertou correu o risco do empate do 2-2. Então podia estar se falando hoje de um empate heróico do Cruzeiro, diante de todas as circunstâncias adversas que nós vamos falar, a distância do elenco é realmente muito diferente. Eu, é claro, fazendo um paralelo com que o Fluminense e Cruzeiro jogaram ontem, eu acho que o Paulo Pessolano fez o Cruzeiro, ele entendeu que não seria possível, tirou lições, por exemplo, da final do Campeonato Mineiro, quando jogou contra o Atlético e tentou encarar mano a mano, digamos assim, adiantando. Já percebeu ontem que não seria possível, fez uma linha ali de 5, marcou com 3 no meio, deixou o Rodolfo e o Edu na frente. Claro, quando é expulso acontece outra coisa. Então ele fez o jogo que era possível. E principalmente com relação às escolhas, o próprio Pessolano falou na coletiva. Até que, de certa forma, uma Copa com um elenco tão reduzido quanto o do Cruzeiro, entre aspas, atrapalha. E ele, mais uma vez, buscou alternativas dentro do seu elenco. O Cruzeiro, então, Everton, e todos que estão aqui nos acompanhando, fez o jogo possível. E é claro, por se tratar de um jogo de Copa, sabemos que o Mineirão não vai estar pulsando novamente com um público acima de 55 mil. O imponderável pode acontecer. Da mesma forma que o Fluminense foi muito superior, venceu por 1 gol de diferença, o Fluminense pode não estar numa noite tão inspirada no Mineirão, no jogo de volta. É exatamente isso, porque se analisarmos as circunstâncias do jogo, Dólar, as circunstâncias do jogo, as circunstâncias dos confrontos, time de Série A com time de Série B, elenco muito caro, folha altíssima, contra uma folha mais barata no elenco, que o próprio Pessolano sabe que ele organizou o time do Cruzeiro, mas que ele tem carências no elenco. Aí você vai lá, empata o jogo, toma o segundo gol, traz um 2-1, chega muito vivo no jogo de volta. Então, diante das circunstâncias, daqui a pouco vamos ouvir o Paulo Pessolano falando disso também, diante das circunstâncias, não é essa de, levanta o pé que eu vou passar o pano, não. É uma realidade, está escancarada. O Cruzeiro jogou pior, o Fluminense jogou para fazer um placar mais elástico, mas não aproveitou as chances criadas e deixou o Cruzeiro vivo para a volta, Dólar. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Thiagos, pessoal de casa. Gostei da forma, que deu boa tarde, Thiagos.
É isso, Everton. O Valu resumiu bem aí o que foi o jogo, né? E o Cruzeiro tem a vantagem. Agora, a vantagem não, né? O Cruzeiro está atrás no placar, mas joga em casa o jogo da volta. Tem essa diferença também do confronto do Atlético. Você estava enumerando aí, né, as diferenças dos dois placares de 2-1. Vai ter o apoio da torcida e vai jogar um pouco sem pressão, digamos assim, né? A pressão e o favoritismo está com o Fluminense. Então o Cruzeiro, mais uma vez, vai fazer, igual o Valu falou bem, o jogo que é possível. O Pesolano vai reunir o que ele tem de melhor no elenco, vai preparar a equipe, vai fazer, obviamente, estudar mais ainda o Fluminense, colocar um time em campo para fazer o que dá e para tentar buscar pelo menos o placar mínimo. De repente é uma opção muito viável para o Cruzeiro, conseguir esse placar mínimo, levar o jogo para os pênaltis e aí... Não gosto de falar que é loteria, mas é um pouco mais aleatório, digamos assim, né? Equilibra bastante as condições ali na hora das batidas, embora o Fluminense tenha o Fábio, que fez a diferença já várias vezes para o próprio Cruzeiro nas disputas. Mas o Cruzeiro também pode apostar no Rafael nessa situação, né? Se precisar, de repente, das penalidades. E aí fica essa situação do jogo de mata-mata. O regulamento permite que o Cruzeiro sonhe. Então o Cruzeiro vai sonhar, vai se preparar e tem a condição, sim, de repente, buscar pelo menos a vitória simples para tentar ir para as penalidades e passar de fase. O professor Paulo Pessolano, André, temos o Paulo Pessolano aí? Então vamos lá, põe o prof para falar aí que o Thiago Fernandes está querendo analisar, que o Thiago Fernandes, para quem não sabe, é nosso analista de coletivas. Veja aí. A intenção era o que intentamos fazer no início do jogo, né? Ter intensidade para pressionar, sim? Machado recupera bolas, es intenso, dinámico para eso. Rodolfo también iba a ayudar mucho a Edu. ¿Sí? Necesitamos jugadores que corrieran mucho hoy. ¿Sí? Esa es la realidad. Mas no dio, no por Machado, no por Rodolfo, no dio como equipo. Ellos fueron superiores. Y hay que saber cuando el rival es superior. Hoy ellos fueron superiores y la verdad te genera frustración porque el jugador dentro del campo quería hacer, mas eles estaban bien. Eles não erraram. Tem uma qualidade que cuesta que errem, mas hoje não erraram. Uns interpretam como puxação de saco, eu interpreto como valorização do trabalho, de quem merece. O Pessolano, além de organizar o time, pode não ter sido feliz ontem na avaliação de... Bom, ele escalou um jogador que eu não estou de acordo, ele mexeu e colocou a meninada para jogar e eu não estou de acordo, ok. Agora... Ele, além de fazer, talvez, dos melhores trabalhos do futebol brasileiro atualmente, ninguém está dizendo que o Cruzeiro está voando, que vai arrebentar. Não, o Cruzeiro cruzou com todos os times de Série A, na Série B e agora com o Fluminense e perdeu os jogos. Atlético, Fluminense, Bahia, Vasco. Mas e quem está dizendo aqui que isso é um problema na vida do Cruzeiro? Porque quando você olha para a tabela da Série B, o Cruzeiro quer o quê na temporada? O Cruzeiro quer subir. Ele meteu 11 pontos de frente para o quinto colocado. É sair daqui, quando você estiver lá em Pouso Alegre, eu arranco o carro daqui e querer chegar na sua frente em São Paulo. Se você abre essa distância de 11 pontos, dificilmente o Cruzeiro vai derrapar para o quinto colocado, que está 11 pontos atrás, sair disparado e passar difícil. Então o Cruzeiro é confortável a situação na Série B. E o trabalho do Pessolano é muito bom. Mas, Thiago, sabe o que eu acho mais legal no Pessolano? É que ele vai para a coletiva, cara, e ele dá a letra, e ele é muito sincero na coletiva, ele não fica de embromation, ele podia ser um cara com um discurso extremamente populista ontem, chegar e falar, e aí, chegamos aqui, seguramos um time de Série A, estamos vivos pro jogo de volta, e não foi, ele foi um cara realista, ele falou, ó, reconhecemos a qualidade do adversário, técnica individual, a qualidade coletiva, e papapá, ele sabe da limitação de elenco que ele tem. Ele foi muito bem na coletiva também ontem. Thiago, por gentileza, boa tarde, bem-vindo. Fenômeno da informação e daqui a pouco tem mais informação importante sobre o Atlético. Thiago, essa perdido ali com um chute de trivela. É lógico, isso não é qualquer um que faz isso não, gente. É realmente um dos donos da bola, né, esse Everton? Não é qualquer um que faz isso não. Eu vou até pegar a bola de novo porque eu quero dar mais um show. Mas... Vou passar na frente da câmera, vamos brigar comigo. Boa tarde, Everton. E vocês preparam, viu? Porque a partir de segunda-feira eu tô maluco. Nossa Senhora. Você vai ver o que vai ser o Everton aqui a partir de segunda-feira. Boa tarde, Everton, pessoal de casa, Thiago Valu, Dola. Mais uma vez um prazer participar e poder falar sobre essa situação. Sobre o Pessolano, eu concordo contigo, Everton. Eu vejo essa sinceridade. E é uma sinceridade que ela é característica dos bons profissionais, né? O bom profissional, ele não se envergonha em dizer que errou em algo, que ele se equivocou em
decisão. Eu acho que ele acabou errando um pouquinho na escalação de ontem, mas ainda assim a gente precisa entender, como você bem disse, qual que é o objetivo do Cruzeiro na temporada, o que pensa o Cruzeiro para 2022, e o pensamento do Cruzeiro é voltar para a Série A, é voltar para a divisão que ele nunca deveria ter saído, está um tempo na Série B e precisa, de fato, vencer, voltar à elite do futebol brasileiro, e é isso. O torcedor tem que entender que é muito difícil enfrentar o Fluminense, é um time forte, tem um elenco forte. Como você disse logo no início, no preâmbulo, Everton, eu também gosto desse time do Fluminense, acho que é um elenco bem legal para jogar ali Série A já também, pensando na parte de cima da tabela. Então o Cruzeiro foi no Rio de Janeiro, pegou um Maracanã cheio, jogou de igual para igual e conseguiu sair com um resultado que é possível reverter em casa. Então, para mim, é óbvio, é ruim o resultado de derrota, mas o Cruzeiro ainda segue vivo nessa briga e gosto muito também do trabalho do Pesolano e dessa sinceridade dele nas coletivas. Sabe que tem uma coisa, Dola, que você vencer o Fluminense, principalmente para um time que tem muitos altos e baixos, é algo absolutamente normal. Só que tem um detalhe que precisa ser observado. O Cruzeiro é obrigado a vencer o Fluminense. Sim. Quando tem a obrigação da vitória, né, para um elenco que tem as carências destacadas pelo seu treinador, aí é que a coisa muda um pouco de figura rapidamente, Dola. Essa obrigação realmente dificulta muito mais a situação do Cruzeiro. Mas, assim, do outro lado, o Fernando Diniz não é aquele técnico também que pega regulamento e coloca muito debaixo do braço, né? Não sei se seria o caso o Fluminense jogar também numa super retranca ou fazer algum esquema muito diferente para enfrentar o Cruzeiro, até por saber que, tecnicamente, tem um time mais forte. Então, talvez o Fluminense vai querer jogar também e, assim, se abrir o placar, aí realmente a situação do Cruzeiro fica muito difícil no jogo de volta, né? E o Thiago falou sobre o torcedor entender, e eu acho que isso é um ponto importante. O torcedor precisa, e o torcedor do Cruzeiro, se tem uma coisa que ele está mostrando em toda essa campanha, é que ele está entendendo a situação do time, né? O torcedor do Cruzeiro está entendendo que o time tem suas limitações, está entendendo que o time não vai brilhar o tempo todo na temporada e resolveu comprar a briga mesmo. Então a gente pode ter certeza que o Mineirão vai estar cheio e que o torcedor vai fazer uma festa incrível, vai apoiar o time do início ao fim, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que o Fluminense tem um time melhor. Então isso também vai fazer muita diferença nesse confronto, né? O Fluminense vai encontrar um ambiente totalmente desfavorável para ele e o torcedor está pronto para apoiar, mesmo que vejam, de repente, o time não jogando tão bem, mesmo que o time esteja sofrendo. Então o torcedor entendeu isso e essa compra do torcedor na briga é muito importante para o Cruzeiro, não só nessa Copa do Brasil, mas no Brasileirão da Série B, na continuação aí da competição. Bom, estou aqui com o Thiago Fernandes.